YC693. Rádio Online e JFest 2022 apresentam 100 anos do rádio no Brasil, com Mário Alasca. Nós vamos convidar ao palco aquele que vai conduzir esse programa. Um programa de rádio com auditório ao vivo, transmitido pela Rádio Online PUC Minas. A Rádio Online PUC Minas, que está completando nesse mês de outubro 19 anos. Ano que vem, portanto, 20 anos da Rádio Online PUC Minas. E nós convidamos para conduzir esse programa o jornalista, humorista, radialista, nosso ex-aluno aqui da unidade, Mário Alasca. Mas aqui, vamos voltar então nesse formato ultra longo, né? Você falou que podcast virou um sinônimo para, como é que é, programa de rádio infinito? Grande. E tem um contrassenso muito grande que você ponderou do TikTok, de algum vídeo de 3 minutos a juventude passar e de estar acostumado a ver o vídeo de 15. Você que é pai, professor, humorista e profissional do rádio. O que será que se passa dentro da cabeça do jovem que acompanha esse podcast de 3 horas e que pula o vídeo de 15 do TikTok? Eu já ouvi sobre, não li, né, estudos que a gente tinha esse conceito multi-aba, né, que o computador da gente faz, que é abrir 300 abas e fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Parece que durante muito tempo explorou-se isso, né, como a capacidade do ser humano de se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo, mas agora chega-se à conclusão que parece que essa atenção dissipada não tem tanta profundidade, né? Da juventude, dessa jovialidade que está aqui nos assistindo, como é que será que é o podcast de 4 horas fica e o vídeo de 15? Como é que ele vira essa chave? Eu acho que, especificamente com relação a isso, a explicação é exatamente o que faz o rádio sobreviver em 2022 em meio a tantas perdas de espaço, por exemplo, da televisão, que é o fato do áudio te permitir fazer outras coisas. O meu filho escuta o podcast de 2, 3 horas, porque enquanto isso ele está jogando FIFA, ele está almoçando, ele está tomando banho, que ele escuta o dia inteiro. Então, essa permissão, né, que o áudio, que o som dá para a gente de fazer outra coisa, é muito bacana, e o vídeo TikTok não dá. Por isso que 3 minutos no TikTok é longo. Além disso, eu posso pausar, e aí isso o rádio não tinha. E aí esse ganho é maravilhoso do podcast. Isso é legal. O público de hoje vai convivendo com esses formatos, né, com essas durações e se adaptando a eles. E o podcast virou esse rádio, quando ele é bem feito, né, ele virou esse rádio que você ouve a hora que você quiser. Júnior Moreira e Mardélio Couto. Salve de palmas, por favor. Não parem. Uma pergunta para vocês dois, para essa turma que está sentada aqui assistindo a gente, né? 100 anos de rádio, a história é maravilhosa, muito extensa, duraria muitas horas. Nós entramos para o rádio há algum tempo, né? Eu estou com mais cabelo branco aqui, entramos para o rádio há algum tempo. A grande pergunta que eu deixo é, o que o rádio deixa de aprendizado para essa turma que está sentada aqui? Porque hoje em dia o rádio talvez não seja mais o destino final que eles sonham, mas é uma linguagem a qual eles podem se adaptar ou podem fazer uso de preceitos, como a capacidade de resumo, que seja essa capacidade de um texto rápido. O que será que a gente pode falar para essa turma que está aqui? Aprenda com o rádio. Eu tive extrema facilidade de fazer televisão por causa do rádio. Porque eu tinha poder de síntese. Normalmente o cara que chega na TV, eles falam com ele assim, você tem 50 segundos para você registrar isso, 1 minuto. O cara tem dificuldade. Eu trabalhava com o Júnior lá na Band e a gente tinha uma manchete de 30 segundos. Então eu cheguei lá e falei que eu tenho 50, eu falei, tem 20 sobrando? Então foi uma virtude. Eu aconselho todos, se você quer televisão, se você quer podcast, se você quer escrever, passe pelo rádio, você vai ganhar velocidade e poder de síntese. E isso é benéfico em qualquer plataforma que você for explorar, for atuar. Quando o Adélio acabou de dar o exemplo dele, né? Mas quando você chega para fazer TV, e eu fiz TV uma época, eu já vendi
Vou ter que falar isso, né? Nossa, eu escondi isso no meu currículo. E eu vi isso. Eu já vendi armário na TV Balcão, que era maravilhoso, assim. Então a gente aprende muito, né? E quem está no rádio e passa para a TV, lógico, tem ali o olhar da câmera, até você entender onde que tudo está acontecendo, mas o poder de síntese, a rapidez de raciocínio, a capacidade de improviso, tudo isso vai ajudar em qualquer mídia que você tiver, né? Principalmente se ela for falada e televisionada. Do seu curso e sua pergunta. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Flávia do 4º período. A minha pergunta é baseada na experiência de uma aluna da turma de laboratório de rádio que cometeu uma gafe ao vivo. E aí eu queria saber que dica vocês dariam para ela, assim, caso ela estivesse ao vivo numa rádio mesmo. Foi batizada, né? Foi batizada. Todo profissional que está no microfone vai errar. É igual dirigir. Só bate carro quem dirige. Então, só vai errar e vai cometer gafe quem fala no microfone. Esse é o primeiro ponto. Você já está falando no microfone, já está bom demais, não tem problema errar. O problema, ou melhor, a solução, e aí a diferenciação do bom profissional e do profissional que não está tão preparado assim, é como ele vai sair desse erro. O erro vai acontecer. Se você precisa pensar como eu vou sair desse erro? Estou no programa de humor? Me parece ser um pouco mais fácil sair do erro. Eu estou apresentando o Jornal da Itatiaia, é um pouco mais difícil eu sair desse erro. Eu preciso corrigir de uma forma mais formal. Eu estou apresentando, sei lá, o Rádio Vivo, que é um programa mais de entretenimento e comportamento, também é um pouco mais fácil de sair desse erro. Então, assim, os erros vão acontecer, as gafes vão acontecer, a todo momento eu devo cometer 10, 15 gafes por dia no microfone. Mas é o jeito que você sai dessa gafe. Eu vou contar uma gafe que eu cometi. E aí vou dar um exemplo de como sair dela. E eu acho que era um dos lugares que eu mais temia de errar, que era com o Ricardo Boixá. Que eu acho que na Band era a mesma proporção do que se errar no Jornal da Itatiaia. Dá uma agoniazinha. Porque o Ricardo Boixá, gente, ele reinventou o jeito de fazer o rádio. Ele era líder de audiência no horário, na Band, era uma audiência nacional, a Band News é uma rede de rádios, então tem rádio espalhado no país todo. Ele tinha uma audiência assim, estrondosa. E aí a empresa escolhia os repórteres, cada capital tinha um repórter para entrar com o Boixá. E aí, você vai lembrar desse caso. Teve um dia, vou dar um contexto aqui rápido, teve um avião da TAM que ele sairia de São Paulo para ir para Londres. O que aconteceu? O avião saiu de São Paulo para Londres, teve algum problema, e ele teve que fazer uma mudança de planos, o que é comum dentro da aviação, mas ele teve que fazer um pouso aqui em Confins, na Grande BH. Ou seja, ele não tinha gastado tanto de combustível que deveria gastar, ele estava muito pesado. Ou seja, não era o correto. O procedimento correto era um padrão, mas ia acontecer algum efeito colateral. Quando ele foi pousar em Confins, ele estava muito pesado, estourou os pneus. E aí ele parou simplesmente o aeroporto internacional de Belo Horizonte, que além de ser um aeroporto internacional de BH, é um hub no país, né, Júnior? Então parou o país todo, assim, basicamente. E aí quem era o repórter de Belo Horizonte para falar disso? Mardélio Couto, com o Boixá. E aí o Boixá, o Júnior vai lembrar disso bem, que era o seguinte, você ia fazer uma entradinha do avião que estourou o pneu, mas você já tinha que pesquisar a distância de Confins até o centro, porque ele podia perguntar, você tinha que pesquisar mais ou menos qual que é a movimentação de pessoas em Confins. Quantos mil habitantes tem a cidade de Confins? Quantos mil habitantes? O Boixá, ele podia te perguntar qualquer coisa. E aí eu comecei a me sair meio bem com o Boixá, aquilo de você está pronto. Eu me cercava de muitas informações, toda pergunta que ele fazia, eu pegava e já respondia. Aí eu fiquei confiante demais. Aí esse dia, ele foi me perguntar a única coisa, Júnior, que eu fiquei em dúvida. Eu tô lá, falei do problema, o avião saiu da TAM, saiu de São Paulo para Londres, teve um problema, pousou em Confins, estourou os pneus, e tá tudo parado por aqui, Boixá. Ele me perguntou assim, na frieza do Boixá, ô Mardélio, quantas pistas tem em Confins? E aí, o que eu me imaginei? Eu me imaginei você lá em Confins. Quando você está ali na janela de Confins, você tem 10 segundos, você tem 2 segundos para responder ele. Eu me imaginei na janela, tem a janela, aí eu falei, tem a pista que o avião decola ali, pousa e decola, tem mais uma pista do lado. E eu falei com a certeza, assim, de um especialista de aviação de 50 anos. Falei, uma pista, Boixá. Não, falei, 2 pistas, Boixá. Falei, mas 2 pistas com uma certeza. E 2 pistas, Boixá. E eu tinha certeza que quando você tem Confins, você vê 2 pistas. Falei, 2 pistas. O que aconteceu? O Boixá desceu o cacete no aeroporto de Confins. Se tem 2 pistas, por que não interditou uma e transferiu os voos para a segunda pista?
e desceu o cacete. Isso é inacreditável, um aeroporto desse tamanho, não tem logística, e criticando, e os ouvintes mandando mensagem lá, falando, ô Boixá, só tem uma pista em Confins. E eu falei, eu já tinha saído do ar, eu tinha falado 2 pistas, com uma certeza, e eu vendo no YouTube, só a gente falando, esse repórter tá errado, tem uma pista. Gelado na hora, você para do pescoço para baixo, você não sente nada, né, Júnior? Você para de sentir a perna, dá uma dor de barriga, você sente cada órgão separadinho assim, dá aquele gelado. Eu falei, eu sabia que eu tinha errado, mas como que eu vou consertar isso? Eu falei, aí o que o Mário falou, se você consertar demais, você piora seu erro. Eu falei, eu vou apurar uma informação nova para eu conseguir um espaço no Boixá, para eu voltar com a informação nova, que aí o ouvinte vai ficar feliz com a minha informação nova, e vou dar uma pequena correçãozinha no meio. E aí eu voltei e descobri quanto tempo mais ou menos ia demorar para liberar a pista. Aí a produtora do Boixá falou, você vai entrar. Aí eu falei, pois é, Boixá, consegui apurar aqui uma informação aqui em primeira mão da Rádio Band News, aí já fica mais feliz, né? Vai demorar tantas horas porque está faltando uma peça, vai ter que vir um outro avião de um outro aeroporto para trazer uma peça, trazer um macaco hidráulico, sei lá, e tudo mais. Ah, Boixá, inclusive, tem uma informação que eu destaquei aqui que pode ter levantado a dúvida em muitos ouvintes, e eu vou aqui para esclarecer para os ouvintes, e era eu que tinha errado. Porque eu falei que tem 2 pistas em Confins, e realmente tem, Boixá, mas só que pouca gente sabe que só uma pode ser utilizada para pouso e decolagem. A segunda pista é o que é chamado de taxiamento, né, Júnior? É só para os aviões estacionarem ali, manobrar. Você não pode pousar e decolar perto ali do hangar de Confins. Então era só uma. Então corrigi de um jeito sutil, quase morri antes, mas corrigi sem piorar o erro, e aí passou batido, os ouvintes levaram numa boa. Você, quando ou está fazendo um texto, ou quando está fazendo um vivo, ou quando está reportando, você imagina que alguma coisa que você fala vai hashtaguear, ou que vai virar um SEO? Isso passa pela sua cabeça, no seu filtro? Mário, não, isso normalmente não passa na minha cabeça, não, porque isso vai muito do público, né? Como desde o início eu sempre estive na Rádio Itatiaia, não é um público muito da hashtag, apesar de estar havendo esse esforço para aumentar cada vez mais. Só que ao contrário da hashtag, eu vou um pouco no que provavelmente era hábito mais no passado, de não pegar no que pode virar hashtag, mas talvez virar no termo, na palavra, na frase, na expressão, que é mais popular, que é mais entendida, que a pessoa, você resumindo aquilo em 5 palavras, que é uma expressão famosa, todo mundo vai conseguir conhecer, entender o que você está falando de forma mais clara, e pensando mais naquele público mesmo, que não está muito ligado nas hashtags, mas entende de tudo da forma que é possível, e a gente tenta tornar cada vez mais simples através do recurso que tiver, que não necessariamente precisa ser a hashtag. A senhorita já é diferente. Você já tem que fazer um texto que é para rádio, que é para jornal, e a Itatiaia está virando TV também, então é Mickey Rádio, TV e digital. Esqueci alguma coisa, não? No caso da Itatiaia agora é para rádio digital, né? Sim. O jornal era na época que eu ainda estava no Tempo. Pois é. Dá para pegar... você sente que é um tipo ou de evolução, ou na sua carreira, ou do meio, você meio que abandonar, vamos usar entre aspas, né? O jornal impresso para esse ambiente digital e rádio? Você percebe pequenas nuances ou diferenças, seja no seu texto, seja na construção de uma pauta, para isso? Eu acho que evolução não, eu acho que é uma adaptação, assim. Eu acho que não dá mais hoje para a gente pensar numa pauta primeiramente para um veículo impresso, assim. Eu acho que toda pauta tem que ser pensada, se a gente não está falando da rádio, né? Lá na Itatiaia, por exemplo, a rádio é o principal. Então, se eu sou uma repórter que está fazendo também para o digital, mas eu penso primeiro na rádio. Mas eu teria que pensar primeiro na questão do site, eu acho, hoje em dia.
porque ele te dá muito mais possibilidades e é onde as pessoas vão estar lendo. Assim. O jornal impresso ele existe, mas ele não é o carro-chefe de lugar nenhum mais. Assim. O site ele vai ter muito mais views, ele vai te dar possibilidade de você dividir a sua matéria de várias maneiras diferentes. Ele vai te possibilitar de criar um infográfico, ele vai te possibilitar de juntar um vídeo naquele conteúdo, de tornar ele verdadeiramente multimídia. Então, eu acho que é mais interessante você pensar uma pauta a partir do site e dali você tirar alguma coisa que pode sair no impresso, né, para você, né, recortar aquilo de alguma forma para o impresso e recortar uma parte daquilo para sair na rádio, recortar para um podcast, do que você sair do impresso e depois só colar aquela mesma matéria no digital. Eu acho que não tem que funcionar desse jeito mais, igual era antigamente, quando começou, né, os sites das grandes redações. Eu acho que hoje em dia não funciona mais dessa forma. Quando você entrou mesmo para trabalhar, o que você sentiu que foi mais diferente assim, do que você aprendeu? E, para mais, o que você acha que, quando você começou a trabalhar, faltou na sua formação da graduação, que poderia ter sido incluído, ou que seria legal já as universidades começarem a darem passos para avançar? Porque, mesmo como estagiário, a gente percebe que a gente tem uma cobrança muito grande para chegar pronto e, ao mesmo tempo, uma cobrança muito grande para ter abertura para aprender. Então, eu quero entender um pouco como ter abertura para aprender, sendo que eu sou cobrada para chegar pronta. Toma! Por alguma razão, eu tinha na minha cabeça que sonora para matéria de rádio tinha que ter no máximo 30 segundos. E num dos primeiros dias, assim, chegou o repórter, foi o Oswaldo Diniz, não sei, o pessoal da rádio deve conhecer e tal. Vozeirão, pô? De polícia. É. E ele tem aquele vozeirão todo, parece uma pessoa brava, é um pouco, mas não é tanto assim. Mas eu não conhecia ele, né? Eu cheguei, ele deixou a matéria lá, tem a cabeça, tem a sonora, monta aí e tal. Eu falei, uns 30 segundinhos de sonora. Ele deu um esporro em mim. 30 segundos de sonora na minha matéria. Esporro é um termo técnico para correção em curto tempo com energia. Falando muito bem do Oswaldo aqui, claro. Daí, com o tempo, eu fui percebendo que não tem que ser... Depende. 30 segundos dependendo do assunto, dependendo do outro, não é? Enfim, várias coisas a gente vai chegar na redação e vai perceber que está certo, sim, a forma que é ensinado. Mas o jornalismo nem sempre é metódico. Eu diria que, na minoria das vezes, é metódico. Você vai perceber isso fazendo as coisas. Agora, a dica para ir preparado, e talvez qual que é o que eu acho que talvez faltaria no ensino, é o máximo possível tentar colocar o aluno para ter a experiência de redação antes de se formar. O máximo possível. Não é uma visita de vez em quando, não. É tentar pensar uma forma, estudar uma forma de convergir mais a redação do jornalismo, seja na TV, seja no rádio, no impresso ou no digital, para que, quando chegar na redação mesmo, não ter aquele baque que normalmente a gente tem, que eu tive, igual eu falei aqui agora. Mas, com o tempo, a gente aprende. É tudo uma questão de hábito e, no final das contas, você faz uma nova faculdade trabalhando. Ou seja, escreva. Aprenda a escrever. Escreva, leia, ouça rádio, veja notícias. E a última complementa a pergunta dela. Perguntar. Você tomou uma CR, mas te ajudou. Demais. Nunca mais eu deixei sonora de 30 segundos. Mas você perguntou. Perguntei e aprendi. Tem que perguntar. A gente fica com muito medo de perguntar. Eu morria de medo de perguntar. Mas tem que perguntar, não tem outro caminho, não. Se a gente não perguntar, você vai fazer do jeito que você quer e, enfim, daí acaba que você leva o famoso esporro, que não é um esporro, é uma correção construtiva. Isso. Com energia. Com energia. Obrigado. Cada produtor tem seu jeito de fazer a pauta, né? Tem repórter também que gosta de pauta super completa, tem repórter que não gosta. Então, eu queria saber, assim, para vocês, qual que é essa pauta ideal, assim? Acha que é só horário, endereço e entrevistado, e o resto o repórter vai lá e corre atrás, ou você tem que já deixar mastigadinho? O que vocês acham sobre isso, assim? A pauta, eu, pelo menos, gostava de fazer ela grande o suficiente para o repórter entender qual que era a minha proposta, mas não ficava mastigando nada, porque o Mardelli falou mais cedo, o repórter vai apurar as coisas e ele vai descobrir se é aquilo ou não é. Então, não adiantava também ficar colocando muita informação para depois ele chegar lá e querer, né, dar aquilo que estava previsto. Então, ele entrevista as pessoas e aí ele constrói o texto dele. Porque eu passava muita raiva quando eu escrevia um texto mais detalhado e chegava a matéria, era exatamente o texto que eu tinha escrito na pauta. Porque a pauta não é reportagem. Quer falar rapidão? Porque todo mundo falou, senão você fica fora. Eu acho que para mim, existem duas pautas que para mim são as ideais. Primeiro, a pauta possível, porque acontece muito. Faça uma reportagem sobre a nota de 200. Ache pessoas que usem nota de 200 na rua.
Já teve muitas dessas matérias, Povo já fala. fiz várias. É muito difícil de fazer. Dá para fazer? Dá. Você tem que correr atrás, mas é muito difícil, enfim. E as pautas que importam, que eu também acho que é a pauta ideal. Muito complicado fazer matéria da temporada de cruzeiros marítimos de 2023. Existem coisas que importam mais para a nossa audiência. Eu acho que a pauta que importa é a pauta que é possível. As duas são as ideais. Acho que a gente precisa fazer uma consideração básica para a rádio e podcast. A gente tende a tratar as duas coisas como se elas fossem necessariamente diferentes. Mas a gente precisa considerar que, em termos de produto, o que a gente pensou ser, ou serem podcasts há 5, 4, 3 anos, hoje a gente consegue fazer, talvez, subcategorias, ou divisões muito mais claras do que são. Para dar um exemplo simples, a Rádio CBN, por exemplo, onde eu tive há algum tempo, tratava podcasts inicialmente como apenas um recorte de conteúdo da sua programação para ser distribuído. Não havia uma produção específica de conteúdo feita com base numa ideia de um podcast narrativo ou de um podcast que tivesse um conteúdo diferente daquele veiculado pela emissora. Então você tinha um CBN Brasil, por exemplo, com o Carlos Alberto Sandenberg, que era simplesmente um recorte para que o ouvinte pudesse, numa plataforma, no momento em que quisesse, acompanhar. É completamente diferente do que hoje a própria CBN tem. Tem essa divisão de podcasts que são aqueles do hard news, que você diariamente vai poder ouvir, e outros que são aqueles produzidos para esse público, um público mais segmentado, que não é o público que acompanha necessariamente o All News, mas é um público que consome áudio. Ele consome áudio por causa da CBN? Talvez. Não necessariamente isso acontece. Mas esse público consegue fazer uma percepção de que divisão está ali, que tipo de podcast está ali. Eu quero ouvir apenas uma dica específica sobre economia ou sobre finanças pessoais. Isso pode ser apenas um recorte dentro de uma programação de um All News de 24 horas. Mas, necessariamente, não é apenas isso. Então, eu acho que a gente chegou num momento agora, não sei dizer exatamente se de maturidade dos podcasts, ou se ainda no momento de descoberta de novos formatos, possibilidades e necessidades do público acima de tudo, mas acho que agora a gente está num caminho de entender. Eu posso fazer um podcast narrativo numa empresa que tem All News? É possível. Eu posso fazer um podcast narrativo numa empresa, como a gente estava citando aqui a Rádio Itatiaia, numa empresa popular no sentido de abrangência, com uma linguagem menos rebuscada, ou mirando menos necessariamente um público AB. Acho que é absolutamente possível e, por isso, o podcast, acho, tem se tornado algo tão transformador para quem consome áudio, porque ele abriu um leque de possibilidades absolutamente amplo para que a gente tenha podcast narrativo, podcast de All News, podcast que é apenas um recorte momentâneo, longas reportagens que estão sendo feitas e até coisas muito próximas do que a gente teve de radionovela ou coisas que eram completamente diferentes daquilo que a gente se habituou a, pelo menos, imaginar que estaria no rádio. Então, uma coisa que eu sinto muita diferença é que eu já não tô em veículo tem um tempinho. Então, uma coisa que eu sinto fazendo podcast é que você tem um pouco mais de liberdade mesmo, para você pensar a sua pauta, pensar qual que é o seu deadline, pensar as perguntas que você quer fazer, pensar no seu público, até ter uma relação mais próxima com o seu público, né? Então, acho que você consegue estabelecer isso de uma forma mais... que eu acho que, às vezes, no dia a dia da redação, nem sempre a gente consegue ter o feedback de quem está ouvindo a gente. Que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Quando você produz para um público, você conhecer o seu público é muito fundamental. E eu acho que, infelizmente, a correria de redação, às vezes, impede a gente um pouco de ter esse contato mais próximo. Eu produzo um podcast que ele é um podcast totalmente... não tem anúncio, não é voltado para grande público, não tem
até uma parte noticiosa, mas ela é segmentada. Então, às vezes, eu tenho um contato próximo com o meu público, eu tenho um pouco mais de liberdade, eu tenho um pouco mais de noção do que eu quero, do que eu estou buscando. Mas eu enxergo o podcast como quase um rádio on demand, sabe? Eu acho que é o que o podcast é o que o rádio precisava uns anos atrás, quando você chegava de madrugada querendo escutar Itatiaia e pensava, nossa, se esse programa passasse um pouco mais cedo, né? Eu não precisaria estar aqui meia-noite escutando isso aqui, né? Se passasse às 10 e tal. Mas agora você pode, agora a tecnologia te possibilitou isso. Como é que a gente traduz esse feeling num podcast que não tem imagem, que trabalha o seu imaginativo, mas que, ao mesmo tempo, transforma num contato absolutamente imersivo, mesmo não tendo a imagem, a caixa preta, por exemplo, do cinema, né? Que é um meio muito imersivo também, e consegue estabelecer essa relação que o rádio também tem, e eu acho que a gente que é do meio, né, diferenciar o podcast e o rádio é muito complicado, mas como é que é isso no meio de tanta tela pipocando na sua frente, se conseguir estabelecer esse tipo de relação, tanto para o jornalista que está mediando, fazendo a pauta, entrevistando, quanto para o público ouvir. O que é isso? Essa sensação de proximidade e essa segmentação de conteúdo que o podcast viabilizou. O que é isso? Eu acho que a sua definição, quando você cita, Mário, a ideia de segmentação, ela é a chave para explicar o que é, e por definição, o que caracteriza o que a Priscila chamou da podosfera. Acho que a capacidade, e hoje, no momento em que a gente está discutindo conceitos de glocal e de voltar de alguma maneira para uma certa ideia quase tribal do ponto de vista de pertencimento, quando a gente discute identidades e a nossa sensação de pertencimento na sociedade, por vezes a gente está buscando encontrar uma identidade que seja exatamente isso, que trate dos temas que me apetecem nas miudezas da minha vida. Para quem gosta de ir, por exemplo, a campo de futebol, né? Para quem gosta de ir ao Mineirão, tem lá, torce para o Cruzeiro, o Atlético ou qualquer coisa parecida com isso. Para as pessoas que gostam de consumir aquele tipo de conteúdo, há nuances que o que a gente chama aí convencionado de grande mídia não vai tratar por vezes, né? Você não vai ter espaço muitas vezes para ter uma entrevista com lá o MC das Quebradas que fez uma determinada música para o Cruzeiro, ou alguma outra pessoa que tratou determinado conteúdo. Apesar de eu achar que hoje a gente criou essa volta. O que os podcasts, o que o conteúdo segmentado pôde fazer, os grandes grupos de mídia estão percebendo que aquilo traciona, que aquilo traz audiência. Então tem muita gente fazendo o caminho inverso, quer dizer, os grandes grupos estão chamando essas pessoas para participar, percebendo que isso é algo bastante importante. Mas eu acho que essa segmentação, essa ideia do nicho, essa ideia quase de pertencimento, é que ela nos deixa próximos de um conteúdo de podcast. Para dar um exemplo de um conteúdo que eu consumo regularmente. Eu ainda estou trabalhando numa empresa de hard news. Então eu tenho que tocar rádio, tenho que tocar portal, tenho que pensar em página de jornal no dia seguinte e tantas outras coisas. Mas eu vou consumir sempre lá o assunto da Renata Lopretti ou o café da manhã da Folha de São Paulo. Eles trazem aprofundamentos de entrevistas que eu não tenho necessariamente tempo para fazê-los, porque eu preciso de fazer um conteúdo mais fractal. Ele precisa abarcar coisas para um público mais aberto, que necessariamente eu não sei exatamente quem é. Eu não sei se ele pode sair da classe A, da B, C, D, E, se ele não lê em português ou se ele está nos lendo além-mar. Então eu acho que essa capacidade que foi criada a partir dessa segmentação dos podcasts é o que está fazendo com que essa sensação de pertencimento seja captada pelas pessoas. Aquilo que eu consigo perceber de miudeza da minha vida e que importa muito para a minha vida, mas talvez quase nada para a coletividade, mas é o que me faz ser quem eu sou na essência, é o que eu mais gosto, é aquilo que me dá prazer no intervalo do trabalho, numa jornada de um lugar para outro. Então eu acho que essa capacidade ela nunca vai ser desvinculada dos podcasts, e especialmente do conteúdo segmentado da era das redes que a gente está vivendo.